noite, seres trans. Tá começando mais um Chama no Privé, o espaço onde o vexame de hoje vira a história engraçada de amanhã. Desses quase 5 anos ouvindo nossos convidados, especialistas e as mensagens que vocês mandam lá no meu Instagram, Krishna Marron, sua foto madrinha, eu aprendi um negócio, que ninguém tá imune a passar uma situação desagradável. E para provar isso, hoje eu chamei no privado o casal liberal com histórias distintas, Paloma, mulher do André, que aprendeu da maneira mais bizarra que nem todo funcionário de motel é discreto. André, marido da Paloma, que teve uma noite digna de filme de ação por ter se envolvido com uma mulher casada. E Alisha, Miss Terapeuta Tântrica, que vai te contar que é possível ficar calva durante o sexo. Socorro! Tô com medo de vocês! Mas eu vou começar já te convidando. Vocês topam uma rapidinha comigo? Com certeza. Eu gostei muito, com certeza. Então vamos. Olá, eu sou Jade Souza, sexóloga e terapeuta tântrica, e vim aqui contar uma história pra vocês que parece engraçada, mas que traz um ensinamento super importante. Dedo na língua, língua no dedo. Caracas. É uma história de um casal que foi pra uma casa de swing, foram pro quartinho privado, aqueles que tem janelinha de vidro, estavam lá transando, aquela coisinha gostosa, e de repente chegou um casal na porta e meio que sinalizou que queria entrar. E eles abriram e deixaram esse casal entrar. Agora é hora do salve-se quem puder. Só que quando entrou, a mulher já falou logo um recado. Nós só temos uma regra, não pode penetrar. Que coisa absurda. Pode fazer tudo, só não pode penetrar. Melhor do que nada. E eles ainda trocaram beijos, carícias e toques, oral e tal. Só que chegou um momento em que pareceu que ficou estranho ali, como se não tivesse mais nada pra fazer se não pudesse colocar um negocinho no buraquinho. Então isso me fez uma reflexão, né? O quanto as pessoas têm dificuldade de explorar o corpo quando sai daquele sexo padrão, britadeira ali. E o nosso corpo é 100% orgástico. Então lembra de estimular todos os cantinhos do corpo. Se você não tivesse um pinto pepeca, o que você faria? Não trazer mais? Não sei. Fica o recado. A gente tem uma situação parecida com essa, né, amor? A primeira vez que a gente foi trocar com um casal, que a gente foi fazer uma troca de casais, a menina falou, ela falou, olha, eu faço tudo, menos a penetração. Aconteceu exatamente isso, né, amor? Mas foi bom ou vocês também ficaram tipo, ai, agora, O André já tá acostumado só a assistir mesmo. Eu assisto, eu vou assistir. Ele gosta muito de assistir, de ser voyeur, então pra ele foi uma situação mais tranquila, porque ele não participou. Mas a gente já saiu de casa com essa intenção de fazer uma troca. Então e aí chegou lá, tipo... ela falou, faço tudo, chupa, faço tudo. Só não gosto da penetração. Pra gente foi uma situação bem diferente, né? Não, mas assim, ela não queria que a gente nem encostasse, né? Não. Ah, é? Tipo assim, se for chupar, tinha que ficar parado. E ela fazendo a coisa, se encostasse, se eu falasse qualquer coisinha, ela já... ela parava. Que estranho, né? Não, como as pessoas são travadas. Eu adoro um sarro, gente. Adoro um sarro. Fazer um doce, mesmo sabendo que vai transar. Tá casada há 300 anos e fica lá, tipo, ai, não vou deixar. Faça um doce. Mas o povo tem uma dificuldade, né? Tem. As pessoas têm muita dificuldade de explorar outras áreas do nosso corpo, né? E é muito interessante, igual ela falou, fugir um pouco da penetração, porque a gente vai descobrindo que a gente pode sentir prazer em regiões inusitadas. Eu, inclusive, que sou uma pessoa que tem uma vida sexual muito ativa, adoro experimentar coisas diferentes. É uma gosto. Adoro sexo. Recentemente eu descobri que eu posso ter orgasmo chupando meu pé, por exemplo. No pé e no meu joelho. Até eu fiquei tipo assim, como assim no meu joelho? A parte mais estranha. Eu quero agora que chupe meu pé. E o meu pé é feio. Ah, não. Eu tenho 2 dias. Alguma coisa tinha que ser. Gente, alguma coisa eu tô vendo ela toda, tá? Eu falei, tem que ter um defeito. Tem, é no pé, gente. Meu pé é feio, mas eu tava lá e de repente, a gente podia trocar. Minha cara é feia, meu pé é lindo. Gente, vamos trocar. Não, uma chupadinha. Parece que só usa reflexologia, né? Que você vai apertando o pé e vai trabalhando outros pontos. Experimente isso no sexo. A mesma coisa, você chupa ali, parece que você tá chupando aqui, ó. Você aperta ali, parece que você tá apertando aqui. E mas de repente... tem isso de reflexologia mesmo, porque no peito eu sinto então, tá claro que no sexo é a mesma coisa. Você chupa uma coisinha ali, você sente aqui em cima e de repente você vai se permitindo e aí você pode ter um ápice estimulando em outra parte do corpo. Tipo, vale a pena explorar, sabe? Tem áreas do corpo que às vezes doem, né? Eu fico imaginando que o primeiro chifre dói. Não dói, não. Como que foi? Quando eu não sabia que isso era uma coisa que eu gostava de fato, doía, claro que doía. Porque assim, existe diferença quando você tem um fetiche da coisa e quando você é traído de fato.
Aham. Né? Quando eu era traído de fato, óbvio que eu não gostava. Mas a partir do momento que a gente começou a pensar a fazer essas coisas, eu que joguei isso pra ela, né? Falei, vamos fazer. Desde o primeiro dia eu já ficava na orelha dela. Ele que me propôs isso. Pra Sério, mim era tudo muito novidade. Então você nunca traiu ele? Você, Nunca. foi pra uma Na relação... verdade, uma vez aconteceu assim, Então, mas foi uma traição quase combinada, porque eu falei que eu queria. Ah, eu tá. queria Não, aí não alguma é. surpresa. Não, aí então não é. é. ainda não. E a Mas gente ainda ficou vou, quase porque um ano, ele né? quer, viu? É? Ele quer muito, eu não fiz isso ainda, mas ele quer muito um chifre surpresa, entendeu? Surpresa, eu sou boa nisso, menina. Eu tô planejando e de repente eu dou um chifre na pessoa sem querer. nada, sem querer. E aí eu fico com culpa, é uma merda. Eu tô tentando parar com isso. Uhum. Tô tentando. É difícil. No começo eu achava que eu tinha problema, sério. Pra mim, eu não sabia que esse fetiche existia, não sabia nem que tinha um nome pra isso. Aí, pra mim, eu fiquei um bom tempo assim, Sofrendo, bem assim, mal. tipo... Bem mal, achando comigo mesmo. Acho que qualquer pessoa que tem fetiche demora pra... Talvez, provavelmente. Eu falei pra ela, ela achou que eu não gostava dela e tudo mais. Eu achei uma loucura, né? Porque pra mim, realmente era muito novo. Uhum. Quando ele falou pra mim o que ele gostava, né? Que ele se sentiu à vontade logo no começo que a gente se conheceu, ele falou pra mim o fetiche. Quanto tempo vocês estavam juntos quando ele falou? Tipo semanas, né? Semanas. Eu acho que umas 2 semanas. Logo no Quando começo. você conheceu a Paloma, você já tava com aquilo... A ficha tinha caído. Desculpa, que você tava falando, eu te interrompi. E aí, quando ele me falou o fetiche dele, ele falou, olha, eu tenho prazer, eu tenho tesão de ver minha mulher tendo prazer com outro homem. Foi com essas palavras que ele falou, sabe? É praticamente um filme ao vivo que ele tá acompanhando, Sim. só que com uma pessoa que ele tem toda a atração, todo um desejo, Sim. né? Então é interessante. Tem pessoas que realmente têm o estímulo e se pelo visual, de assistir. É como se estivesse saindo de cena e pudesse ver tudo que você Exatamente, tem total. atração, ali as curvas, a silhueta, a expressão facial. Então dá pra entender como é que funciona a cabeça dele na hora da excitação nisso, né? Só que é engraçado que as pessoas ficam tirando sarro de ele é corno, ele deixa ela sair com outra pessoa. Eu morro de dó da palavra corno, gente. Ela usou no Instagram. Eu amo a palavra corno, eu acho que é a palavra que eu mais falo que dó. o dia todo. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que são corno e não sabem Todo que é mundo. totalmente diferente dele, que é um cuckold, na verdade. que é o termo, cuckold, né? Do corno todos somos, até a gente só não descobriu. Uma hora ou outra todo mundo foi, só Ou que a vai diferença é que é com consentimento. Então é uma Agora diversão conta- entre os dois. Não, Conta tem- da história que deu E tem um polícia. lance... do polícia? É. Então, isso aí foi bem antes, tá? Eu nem sabia que eu era... curiosa Eu nem com essa sabia que história, eu gostava me de ser corno, era uma coisa bem antiga. É. Eu tava com uma pessoa... Não tinha nem uma o pessoa chifre pra se querida, defender, nada. nada. Tava liso, nada. Eu tava curtindo com a pessoa em um local, tal, não posso falar detalhes, porque vai que a pessoa... Né? Curtindo com a pessoa no local, isso já de madrugada, a gente tava voltando pra casa dela. Já tinha rolado tudo. Já tinha rolado tudo, a gente ficou um tempo, quase a noite inteira conversando. Né? Conversando. Tudo acontecendo. Aí eu voltando pra casa, eu parei na casa dela, tinha um carro na frente, eu parei e encostei. E a gente começou, eu tava me despedindo dela. Aí veio um carro atrás e trava meu carro, mas ele travou batendo mesmo, sabe? Batendo pra eu não sair de lá. Pânico. Vão me roubar Eu olhei o e falei, meu fígado Deus do rim. céu, só é engraçado porque eu tô vivo, gente. Senão não seria engraçado. Ia ser uma tragédia. Ia ser uma tragédia. Travei as portas, rapidinho, foi meu reflexo, né? Travei e tal. Aí saiu 3 caras do carro. Ai, que meu Deus. Sério. Um com porrete, outro com, sei lá, com o que um cabo de vassoura, sei lá que ele tinha. Ai, que medo. E um outro muito bravo, chutando meu carro, chutando tudo, chutando a porta. E foi pro lado dela, esse Ai, cara. meu Deus. E os outros 2 ficaram do meu lado aqui assim, tentando quebrar o vidro pra me pegar. Eu falei, meu Deus, eu peguei, tentei ligar o carro ligou e não conseguia sair. Aí a menina abriu a porta. Ela abriu a porta. E aí? Eu olhei e falei, como assim, gente? Você tá abrindo a porta? Tá louca, Calma, segura volta. aqui. Ela foi. Quando ela foi, ela abraçou o cara. Eu falei, não é possível. E o cara tentou entrar no meu carro pra me pegar. Aí eu Era chutei ele. marido, namorado? Então, eu chutei ele saiu, fechei a porta, olhei pro cara do lado aqui que tava batendo meu vidro e reconheci ele. Eu sou de uma cidade pequena. Eu reconheci o rapaz. Falei, pô, você não me lembra de mim e tal? Ele lembrou de mim e parou. Ai, ufa. Eu ganhei um tempinho, uns 5 minutos mais ou menos, a polícia chegou. Ai. Alguém chama a polícia. Ai, ufa. Bom,
Cara, eles se acalmaram por causa da polícia. Aí o policial chegou pra mim e falou: ó, se você fosse você, eu ia fazer BO, porque no carro dele tem saco plástico preto, várias cordas, inchada e pá. Eles iam te matar. Ou eles iam matar ela, né? Ele bateu nela. Foi Ele horrível, bateu nela. Horrível. Ai, gente, que E chegou horror, a mãe dela. A mãe dela veio junto. E só que a mãe dela começou a defender ele. Eu achei estranho isso. Aí lá na delegacia eu percebi que o cara era vereador da cidade. O cara mandava um monte de coisa lá. Ainda assim, não e ele não justifica. estava atrás de mim. Ele não estava atrás de mim. Ele estava atrás de um dela. outro cara de que outro? estava saindo com ela. Meu Deus. Uai. E eu fiquei sabendo que ela era casada com ele. Ela era uma hot wife. Ela E ele não era corno como eu. Ele não era corno, porque não gostou nem um pouco do Aí ele chip. implorou pra não fazer BO e tudo mais. Eu Que fiz, medo. porque eu fiquei com medo, claro, né? Falei, o cara medo. vai atrás de mim. Fiz BO e foi isso. Tô vivo ainda. Foi só engraçado por causa disso. Cruzes, gente. Que medo dessa história. Você já teve caso com a polícia? Vocês tiveram caso com a polícia, assim? Com a polícia, não. Não, o máximo Ufa. é aquele vucu-vucu acontecendo no carro e de repente aquele toque-toque ali. Já rolou com você? E você, o que tá acontecendo? Não, tá isso tudo sob controle, seu bar. Ninguém tá sendo sequestrado aqui, não. Com aquele farol, né? Aceso, Só né? isso. E Só dois, essa né, adrenalina. também. A gente... Eu já saí com a polícia, aí é outra situação. Você tá brincando. Eu tava dirigindo, muito louca. Aí eu olhei pro carro de polícia, quis mexer, quis provocar, fazer graça. Aí ele, pode parar, sério? Aí começou foi a lá. fantasia. Aí eu comecei com gracinha pro lado dele, eu falei, passei meu endereço, daqui a pouco ele tava lá. Ele e um amigo dele. Gente, tô E aí, chocada. De farda, que começa do jeito que foi. Tem uma galera que curte uniforme, né? A Érica gostava de um marinheiro e eu tenho certeza que vocês estão com saudade dela. Vamos matar a saudade da Érica? Oi, gente! Eu estou aqui para ler uma daquelas historinhas que vocês me mandam lá no direct. E a historinha de hoje é Pelinhos e Calcinha. Conheci um cara no Facebook Namoro e nos encontramos num barzinho da noite paulistana. Um cara legal, cavalheiro, mas eu não estava querendo nada sério. Mesmo assim, continuei. Legal, pelo menos tá dando uma chance. Ocorre que ele tem umas esquisitices, pelo menos pra mim. Ixi, lá vem, hein, gente. Gosta de dormir no chão mesmo tendo cama. Vê vídeos de macacos bebês todos os dias e me manda foto disso. Macaquinho bebê é fofo, mas todo dia? Estranho. Disse que gostava muito de mulheres com pelinhos lá embaixo, pois cresceu na década de 90 e gostava de ver as playboys daquela época. As mulheres não tinham o hábito de se depilar. E por fim, ele aparentemente tem uma insistência, uma tara por calcinha. Será que ele tá fazendo alguma coisa assim, tipo, os macaquinhos têm a ver com os pelinhos lá de baixo? Espero que não, hein? Espero que não. Ela mandou aqui uns prints com as mensagens que ele manda pra ela. Vamos ver? Pelinhos lá embaixo. Eu prefiro que tenha. Qual a cor da sua calcinha? Deixa eu ver a calcinha. Pelinho. Calcinha, calcinha, calcinha. Amigo, ficou chato, hein? Essa insistência aí vai fazer você perder ela. Cuidado. Tudo bem vocês gostarem, assim, de pelinho, mas tem que ver se a mulher se sente confortável com isso. Se ela também gosta. Foi essa historinha com essas esquisitices aí. Vale a pena a gente sempre ficar com alguém legal, mas a gente também tem que gostar da gente, pôr a gente em primeiro lugar. Espero a próxima historinha de vocês e até o próximo sábado. Beijinho. Cara, eu fiquei com muito medo desse negócio Eu, hein? Terrível, né? É terrível. Assim, eu fiquei com medo dele perder um rim, sei lá, a vida. Mas você perdeu outras coisas, né? Conta. Graças a Deus não foi tão grave assim, né? Mas eu perdi o cabelo numa experiência. Como assim? Conta. Sexo bem feito é aquele que você tem história pra contar e alguma coisa sai do padrão que você fala, nossa, esse foi de arrancar os cabelos, Eu né? caso sempre assim. Quando tudo dá errado, eu vou e caso com a pessoa. É sério, Fica sempre, marcante, sempre dá né? merda. Fica marcante. Então é engraçado que quando a gente tá pra encontrar alguém pela primeira vez, o clima vai esquentando nas mensagens, você vai trocando aquela conversa, um começa a dizer, vou fazer isso com você, vou fazer isso com você. E aí na conversa eu percebi que a pessoa tinha uma pegada meio bruta. Meio violenta. E na época... Eu não gosto muito não. Na época eu usava um mega hair de tic-tac.
Pra quem não sabe, é aqueles que são as presilhinhas, então eles saem, é removível, né? Eu disse, bom, já vou avisar esse boy aqui que ele não Pra pode ele não vir puxar o cabelo. tão forte assim, que se ele puxar meu cabelo vai sair na mão dele. Então, na brincadeira, eu falei, olha, eu uso mega hair, não pode puxar tão forte assim o cabelo. Mas na hora do vucu-vucu, que a coisa tá bem gostosa, o corpo suando, o cabelo molhando, de repente ele foi dar uma puxada nele. Ai, meu Deus. Aquela famosa puxadinha de cabelo, quando eu vi, eu tava lá naquele tic-tac. No cabelo dele eu olhei, só acho que, tipo assim, é bom ter o bom humor nessas horas. Porque é uma pessoa que você tem intimidade. Claro. Então, leva na esportiva. Total. Você continua. Ele olhou, eu olhei, então, tipo, bora, a gente continua. Era cada puxão de cabelo, saiu uma mecha de tic-tac na mão dele. Eu sei que terminou a experiência. Você sabe. Eu cheguei lá com o cabelo todo escovado, maravilhosa. Fui embora com o cabelo com coque, pra poder esconder. E os cabelos tudo na bolsa, os mega hair na bolsa. Eu falei, essa experiência foi marcante. O cara me arrancou os cabelos, literalmente. Amei que você deu risada. Eu conheço um monte de mulher que ia ficar tipo, o quê? Acabou ali a experiência, fica com vergonha. O segredo é esse. Aconteceu algum desastre, algum vexame, Sempre alguma acontece, coisa, né? leva na esportiva. Mas não sempre acontece. Gente, Isso, o que eu já sempre passei de acontece. vergonha, peido que você não tava esperando. O de perereca é normal, mas você se soltar por mesmo. Às vezes acontece. Ah, gente, O normal. arzinho que entra, né? Eu já nem ligo mais pra isso. Sei Mas eu lá. ficava meio tímida, mas hoje em dia eu já Não, e quando trans no calor, você vai pro Nordeste e aquele suor que pinga, você tá em cima da pessoa e uma goteira tipo, no seu nariz e você fala, desculpa, amor, né? Menstruar. Né? Eu gosto de deixar uma cena de crime. Adoro, menina. Um bom adoro. guerreiro, como é que é? Um bom guerreiro não... Bom guerreiro não tem medo de sujar a sujar a espada. espada. Exatamente. Exatamente. O André não tem medo nem de boca. André, Tá nem aí. Você é vampiro. É vampiro. Vampiro, gosto disso. Acho legal. Acho legal. E até porque né, Não tem nojinho. nesse momento tem muitas mulheres que estão com o desejo, a Maior. sensibilidade e a libido mais em alta. Os hormônios da flor da Exato, pele. a Então, gente fica. vale a pena experimentar também Ou nessas tá de mau horas. humor e precisa de uma coisa pra Exato, melhorar, né, a o famoso gente? chazinho pra TPM. Não custa nada. Delícia. Amarrar micharia. Mas, gente, peraí, porque agora eu preciso saber a história de motel que você tem, Paloma. Uma Tô vez. com medo. Tá. Uma vez foi eu e minha amiga. Fui dar chifre pro André. O André ficou em casa. André, E- com licença, eu vou ali te dar um chifre. Amor, vou lá. Normalmente eu peguei- levo. Normalmente ele não. leva, ele Busco. busca. É assim. Chupa, depois que tá usado, essas coisas. Mentira, que safado, André safado. E aí, nesse dia, eu fui com a minha amiga pro motel. E a gente foi encontrar um boy lindíssimo, né? E estávamos nós três lá no Vucu Vucu. E aí, a gente percebeu que não estava funcionando a rádio, não estava conectando o Wi-Fi, não estava funcionando o rádio lá do quarto, né? Só que daí a gente ligou na recepção e falamos, olha, não tá funcionando, tal. Será que vocês conseguem trocar a gente de quarto? Eles falaram, só um minutinho que a gente já vai resolver isso daí. E aí a gente começou a se empolgar, a gente até esqueceu, né, de rádio, pra que rádio, né? E aí tava nós três lá na cama, no Vucu Vucu, daqui a pouco eles batem na porta e já entram, mas assim, entrou Eles três entraram rapazes. sem vocês abrirem a porta? Eles entraram. Vocês estavam transando e eles transando. entraram. Eu Três. acho que nem eles estavam esperando. 3 rapazes entraram no quarto e começaram. Eu tô chocada. Aí um olhou pro outro, todo mundo olhou pro outro, né? Tipo, e eles assim, não, pode continuar, não tem problema não. Vai aí que Não, a gente pode vai só continuar, fazer a gente só aqui. tá fazendo a manutenção aqui. E a gente, tá bom, a gente adora essas Mentira. coisas, né? A gente adora essas coisas. Aí que a gente começou a se exibir, fazendo performance. Sério? Foi muito engraçada a situação. Paloma, E eu eles amei. Pra mim ia ser arrumando. trágico, eu amei. Ele nunca Não, terminou foi esse super serviço, legal. né? Esse serviço, Nossa. fiozinho por fiozinho. Falando, tá É porque o demorando cabo aqui. tava duro aqui, moça. Eu não sei Não por que trouxe tá- equipamento, peraí, deixa eu procurar. Foi isso. E eles trabalharam lá como se nada estivesse acontecendo. E depois Gente, foram embora também. E a gente ficou meio tipo, nossa, que top. eu Legal. tô muito impressionada, mas toda hora me vem à cabeça aqui essa história do André levar, buscar, não sei o quê. Gente, eu tô gosto. amando isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade. Eu É. gosto de servir.
Entendeu? Você é sub dela, É. né? Rainha Mas Paloma. dela, eu consigo ser sub dela. Eu sou rainha Tipo, hot wife. Rainha Hot Wife, olha só, eu só aceito por deusa, tá? Mas eu gosto também disso. Eu só não sei ainda lidar muito bem, mas eu acho legal. Eu tenho uns subs aí que ficam. E eu não sei o que fazer com eles ainda, mas. É mesmo? Só humilha. Eles adoram chama de cor. Humilhação eu não humilhação de gosto. Mas boa, eles nada de- gostam. Eu queria, sei lá, massagem no pé, faz não sei o que pra mim. Gosto de ser Isso, servida, isso, sabe? serve. Me serve. Sabe, eu gosto de um pedestal, talvez. Ser paparicada nessas coisas. Isso. E aí, quando você não vai, você gosta de ouvir as histórias ou você prefere estar presente pra ver a coisa Eu acontecendo? gosto um pouco de tudo, assim. Mas o principal, assim, eu gosto que ela tenha a experiência completa. Porque, assim, o lance de não ir junto, ele começou quando eu percebi que os caras não conseguiam quando eu tava junto. Ah, é? Eu percebi. Intimida, né? Intimida total, Imagina. eles não conseguem mesmo. Mesmo que eu saia do quarto, eles já perdeu tudo, eles não conseguem. Aí eu falei, não, Aí toda eu vez vai comecei a acabar com a filmar. experiência dela. Aí eu comecei a filmar eles e mandava deixam? pra ele. Então, tinha cara que deixava, a maioria deixa. Na hora maioria do deixa. texto, eles não estão nem aí, né? Ah, tá. Não mostrando o rosto, a gente não mostra o rosto e tal. Mas aí eu filmava toda a ação e mandava o vídeo pra ele. Olha, amor. Olha, Como amor. ela Olha o me negócio. provocava. E aí você gosta. Aí eu gosto quando ela volta e tal, aí a gente começa a conversar sobre o assunto e aí a gente transa depois disso, entendeu? Mas Te excita a Isso. ponto de que interessante. me excita saber do tesão que ela teve na hora. E se for ruim? Não Aí gosto, não é eu não consigo. ele não gosta. Se você Não brocha, você brocha. Sim, Exatamente. totalmente. Ai, na gente, hora, que na hora. fofo. É Eu muito percebo assim, se eu Ah, estiver que na fofo. hora lá fazendo e eu perceber, porque como eu conheço ela há muito tempo, eu sei pelas feições dela, eu já sei se ela tá gostando ou não. Se eu percebo que não tá curtindo, eu falo, beleza. Você não ajuda tá a rolando. parar? Sim, ele ajuda. Porque você for, né? Sim, de- não, a gente é muito parceiro. Como é que você fala? Uhum. Ai, lembrei que eu tenho que lavar meu cachorro. Não, eu, Né? na verdade, Deixa eu falar a assim, verdade. Porque tem essa no situação, começo, quem nunca, né? no Tipo, começo eu ainda ficava um pouco assim, tipo, porque no começo eu queria um pouco agradar, então eu tentava empurrar a Aham. situação. Hoje, como eu sei que ele não gosta se eu não estiver gostando, eu já falo, olha, não vai rolar, desculpa. Porque às Legal. vezes a gente marca um encontro Sim. e lá no encontro não é aquilo que eu queria, ou não dá É, certo, é. não dá match, né? Não Não, bate o e às santo. vezes só encontrando que você vai perceber que Exatamente. não era, né? E aí, hoje em dia, eu já sei me impor. Eu falo, olha, eu adorei te conhecer, foi muito legal Mas- te conhecer, mas não vai rolar. Legal. E aí a pessoa tem que entender, né? Acho Era- que essa é a parte mais bonita desse mundo dos fetiches, do BDSM. Quem tá fora não entende, acha que é uma bagunça. Mas olha só, a sintonia que eles têm, ele acabou de comentar, a feição dela, o rostinho dela, a expressão, já sabe que ela não tá curtindo, ele tira daquela situação. Então, na verdade, quem vive nesse universo de fetiche, code, hot life, enfim, na verdade, eles têm todas uma regras, uma sintonia e tá tudo dentro do consentimento. Então, na verdade, é uma relação muito mais bonita e admirável do que muita relação aí que é a traição, mentira, enganação. Sim. E as pessoas ficam pagando de, ai, nossa, ele é hoje não entende esse mundo. Na verdade, tem muito mais sintonia e intimidade aqui, ó. Amei isso. Amei, tô pronta. Vou funcionar, já quero agora, gente. Nossa! Agora tem um negócio muito interessante que a gente não falou aqui, isso do que a gente vai aprendendo com a idade a botar o limite. Isso. Porque quantas. Vou te excluir aqui. Tá bom, por Mas favor. quantas vezes a gente transou com alguém que no meio a gente falou, quero ir embora. Quer que E acabe ficou, quer que acabe, né? e não sabe como acabar com a situação. E acaba deixando e Não só tá é? bom pro outro e fica ali, ai, que É assim, vai... horrível, Não, gente, é beleza. horrível. Agora, vamos falar de coisa boa. André, você ainda não contou como é que rolou o primeiro chifre. Enrolei, né? E o primeiro chifre a gente nunca esquece. Conta. Bom, então o que aconteceu? Que eu fiquei. Eu tentei convencê-la, depois de um ano a gente tentou fazer. Quando ela entendeu, Topou. falou, vamos fazer e vamos tentar. Ela perguntou, como que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? Com o seu Aí eu falei, patrão? Com o seu. O quê? Com o melhor amigo? Porque... Como é que caça alguém, né? Não, e a faz, gente né? não sabia esse negócio do swing. Eu não sabia das Vocês nunca casas. tinham ido Não. em casa de swing, Eu nada? fui uma vez lá atrás, mas eu não liguei uma coisa com a outra. Tá. Falei, como é que eu vou conseguir chegar nessa pessoa para fazer, para ter essa confiança e tudo mais? A gente se conheceu pelo Tinder, eu e ela. E a gente falou, beleza, vamos tentar então pelo Tinder de novo achar alguém.
E foi. Conta agora como você achou Aí o rapaz. eu fui, procurei um rapaz e tal. Na verdade, assim, o primeiro que aceitava eu já tava indo, entendeu? Porque eu queria fazer o fetiche. Mas aí eu joguei limpo, falei, olha, somos um casal, estamos procurando alguém pra fazer a experiência e tal. Aí um doido lá aceitou, né? Busca-se marmita. Aí aceitou, fomos pra um barzinho, marcamos um barzinho antes. Aí eu tava de costas, o André tava de frente comigo. O rapaz chegou, o André falou assim, amor, tu não vai gostar. Não, e o rapaz indo. Aí eu, por que, amor? Bebendo, né? Tipo, pra criar coragem. Aí ele, Aí eu cheguei, o rapaz era bem baixinho, assim, sabe? Vocês baixinhos é um L, tá tudo certo. Tudo bem. Ué, que tem uma surpresa. Daí eu, mesmo assim, eu continuei bebendo pra tomar coragem. E aí eu fui, aí o feitiço era, o André vai no carro na frente dirigindo e eu vou atrás com o cara, entendeu? Já pegando. Entendi. Na pegação, Passando marcha. no caminho pro motel. A gente tá vendo pro motel, Só que daí, o que aconteceu? Eu fui, arranquei a roupa, comecei a chupar, seu corpo, provocando e fazendo, nossa, parecia que eu tinha anos de experiência no negócio. Só que eu tava muito nervosa. E aí eu tava lá e tal, e aí eu comecei a chupar e provocar o André. Só que daí eu passei mal, porque eu exagerei na bebida pra criar coragem. Mentira! E aí eu quase vomitei em cima do cara. Foi assim. E aí o André percebeu. Ela saiu assim, segurando. Assim, sabe? Porque eu tava chupando. E aí eu abri a porta e já. A gente tava na Fernand Dias. Não. E ela saiu pelada do carro. Parei assim, ela saiu pelada. Você saiu pelada do carro. Peladíssima, do jeito que eu tava. E o cara ficou assim, ó, desesperado. Não, a cena mais engraçada foi assim, ela vomitando aqui assim, ó, com a porta aberta. Eu olhei pro cara assim atrás. E o cara embora, sólido, né? Eu falei, quer ir embora, né? Ele tava desesperado. Por favor, quero mais. Pelado. Não, esse cara me bloqueou. Nunca mais ouvi falar do rapaz. Sumiu do planeta. Ufa. Mas aí a segunda vez já deu tudo certo. Por isso que estamos aqui até hoje. Alguma deu muito errado? Acho que foi essa. A que mais deu errado foi essa. Que deu assim de... Porque a gente sempre abre muito jogo com a pessoa antes. É difícil. Sei lá. E se ela tá conversando com um cara e já não bateu a química, ela já não, é corta muito bom também. Da gente conseguir. E eu gosto de lovezinho, viu? Você acha um absurdo de corno, de tipo, você acha que você fica com dó do André, é que você não me viu metendo chifre nele. Mas como é que é? Então você fica de romancezinho com a pessoa? De conversinha e tal, aí chega na hora, eu gosto de amor, de beijinho, de química, de abraçar, eu gosto disso. Porque aí a pessoa apaixona, né? Eu gosto de fazer a pessoa apaixonar. Eu também, mas não é maldade. Eu gosto, não tô nem aí, eles fazem maldade com a gente também. É verdade. Mas tá virar oficial de vocês? Já tivemos. Já quis virar o oficial, meu já semanal. Eu saí 4 anos, né? Eu saí 4 anos com um rapaz fixo, assim, de ficar só com ele e com o André. De viajar junto também? De tudo. Ai, que fofura. A experiência de viajar a gente nunca teve, né, amor? Isso a gente não conseguiu. Ainda não aconteceu. Não conseguiu. Estamos tentando. Não, a gente tá tentando. De hoje vai chover marmita, né? Vai chover. Agora em férias só vai ter sempre alguém para levar a mala. Você não vai nem poder servir muito. Porque vai ter. Você não vai conseguir, você vai ter que levar. Vou ter que levar. Já aconteceu uma vez, né? no Natal, uma vez, eu falei, vou te dar um presente de Natal. Aí eu fui dar chifre pra ele. Aí ele tava tomando banho. Natalino. Aí ele tava tomando banho. E aí eu tava com esse namorado. E aí eu sentei assim. E aí foi muito juro, gente. Ele tava no banheiro, ele saiu do banheiro e eu tava com uma sede. Aí eu, em cima do cara, amor, por favor, pega água pra mim, porque eu tô morrendo de sede. Aí ele, nossa, você é muito filha da p. E foi, pegou a água. Peguei, me fez sentar, assistir. Amei. Ué, é atleta, né? A gente fica com sede de sentar. Cansa, gente. Cansa, né? Pera aí que agora eu tenho um negócio pra vocês. React Privé. Vamos ver um caos aqui. Golpe com inteligência artificial. Mulher perde 5,2 milhões acreditando que namorava o Brad Pitt.
Uma mulher de 53 anos caiu em um golpe cruel ao acreditar estar vivendo um romance com Brad Pitt. O golpista usou inteligência artificial para criar imagens do ator supostamente internado com câncer. Ele alegou que Angelina Jolie congelou seus fundos e pediu dinheiro para o tratamento. A vítima, identificada como Anne, recebeu mensagens no Instagram de Jane Ira Pitt, mãe do ator. E logo depois, Brad Pitt entrou em contato, iniciando o romance. Durante 1 ano, Anne fez depósitos que totalizaram 5,2 milhões de reais. E somente depois que viu fotos do Brad Pitt com sua nova namorada, Inês de Ramon, na internet, ela começou a suspeitar que estava sendo enganada. Ela agora está hospitalizada com depressão grave. Gente, mas até onde vai a maldade do ser humano? Qual a opinião de vocês aí no estúdio, gente? Gente, que sacana! Que sacana! Que cruel. Meu Deus. Que cruel. Demais. Deve ter muito disso, né? Hoje em dia. O bom de eu ser mão de vaca, eu sei que eu sou muito mais mão de vaca do que piranha. Então, podia ser ele, Rodrigo Santoro, Cauã. Você ia falar, não tem dinheiro. Ô, gente. Você precisa falar, você tem dinheiro. Você poderia, que é um boquete? Talvez role, mas fora isso, não, amigo, não vai rolar. Coitada. Tomara que ela melhore. Aí a depressão ela, dela, a gente não sabe se é porque ela perdeu o dinheiro, né? Ou porque não Perdeu descobriu que não era namorada do Brad Pitt. Eu imagino que eu ia sofrer pelo dinheiro. Eu ia sofrer pelo dinheiro também, com certeza. Foi pouco, né? Agora, tem dinheiro aí nessa sua bolsinha? O que é isso, hein? Tem 5 milhões aí? Se bem que isso aqui pode ser considerado uma bolsinha mesmo, né? Afinal de contas, o termo que todo mundo chama da nossa região íntima, né? Que é a famosa buce, né? Na verdade, exatamente. O termo lá atrás de bolsa. Isso é uma bolsa valiosa porque era guardada, né? As moedinhas, o ouro, né? Mas na verdade eu ando com ela para baixo e para cima porque eu sempre trabalho junto com o Tantra para trazer esse autoconhecimento para as mulheres em como a gente merece ser tratada. Então, na verdade, isso aqui é uma representação da nossa Ione, né? Que é o nosso órgão sexual feminino. Nossa pepeca. É como a gente chama dentro do Tantra de forma respeitosa o genital feminino. E eu sempre trago uma referência, na verdade, que parece uma flor, parece uma orquídea, né? É algo delicado, exatamente. Então, cada um, quando eu pergunto, que flor que parece? Você vai falar que é orquídea, outro vai falar que é outra flor. Eu sempre trago essa reflexão que, sim, cada mulher tem uma pepeca de uma espécie diferente, com as suas cores, seus aromas, então tá tudo bem ser diferente, porque às vezes a gente fica um pouco insegura em relação a cores, por conta do padrão da estética dos filmes adultos, em relação a cheiro, e a gente fica um pouco insegura em receber um carinho, porque a gente ouviu que tem cheiro de peixe, porque tem um cheiro ruim, então tem cheiro de vai ter cheiro diferente da sua, não vai e vai variar porque com a alimentação. E esse é o encanto de cada uma ter um cheirinho diferente, uma cor diferente, né? E também sempre ensino os homens, né? Anatomia, então aqui tem o clitóris, aí eu ensino onde eles acham tocar, fazer uma massagem tântrica, fazer uma manobra. Mostra aí onde é que é pra eles aprenderem, porque a galera, sério, eu indico todas as mulheres a serem manobristas de mas não deixa o cara ficar perdendo seu tempo, não. Então tem que ter realmente a cara de pau lá na hora de você dar as coordenadas, porque às vezes no curso de massagem tanto que eu falo agora, você vai encaixar no eu vejo o cara massageando aqui, ó. Não. Aí eu falo, tá bom, agora você vai no clitóris. Aí ele vai aqui, deu, tá, calma. Então, na verdade, a gente tem aqui o botãozinho mágico, que é o clitóris da mulher. Tem muita gente que, tipo assim, muitos homens que não estimulam na hora H, a mulher não estimula na hora H. Mas, gente, tem de 7 a 10 mil terminações nervosas. Foi feito pra isso. Foi praticamente o protagonista do prazer da mulher. Se o homem já tem bastante sensibilidade na glande do que tem ali de 2 a 4 mil terminações nervosas, a mulher tem simplesmente mais que o dobro. Então é muito prazeroso a gente que ignora isso daqui. Então eu vou lá e explico, eu falo da importância de estimular o nosso clitóris, porque ele também tem uma ereção, ele aumenta de tamanho, fica tonificado, fica inchadinho. O homem consegue ver até a mulher pulsar aqui quando tem um orgasmo. Então tem tanta coisa pra gente conhecer mais sobre o corpo feminino. Então eu sempre levo ela pra baixo, pra cima, pra poder ensinar algumas diquinhas pro pessoal. Então, gente, prazer, apresento pra vocês um clitóris. Tá bem aqui, tá vendo desenhado, alvo. Gente, eu amei, foi o fiel
que eu tava que aí A depois que entradinha eu do canal vi, vaginal, a uretra, e aqui, né, também para as carícias, um beijo grego, um carinho lá embaixo, explorar todas Você as zonas gosta do beijo erógenas. grego? Lembrando que o corpo todo é orgástico e a gente tem que se permitir é sempre verdade. receber um carinho diferente. É verdade, verdade. Então, Sem razão, sem razão. Se você se permitir e não ficar com neura mais uma vez, você vai descobrir que sim, você pode desbloquear uma sensação maravilhosa. Preciso desbloquear esse Vamos lá, vamos lá. Desbloqueia, desbloqueia. Esse fiofó, você não vai se arrepender. A dedação premiada eu já adoro, mas... O André, ele é muito bom, assim. Ele me ajudou a desbloquear o cu dele. Adoro, André, você deixou até isso. André, você é o melhor marido, cara. Que marido maravilhoso, Paloma. Eu tenho foto da Adriana, tá abençoando esse casal. Tá abençoando esse casal. Agora, me conta, porque os caras são muito travados. E o ponto G tá lá, né, gente? Pois é, gente. O corpo é meu, certo? Por que eu vou ouvir outras pessoas... não encoste ali, não encoste ali. É meu. Alto lá. Seu corpo não é seu, não. É dela? Exatamente. Né? Exato. Eu falo isso pro Mucilão, eu falo, seu corpo, minhas regras. Eu que moro aqui. Né? Então eu fui experimentando. É, legal. Quando eu descobri que lá é bom, eu falei, vamos acontecer, deixa acontecer. Aí eu e a dedação premiada é boa, não é? Muito mais que dedação. É muito legal. Então, mas é muito legal quando o cara se sim, permite, a mulher também, porque... A gente vem com travas, é importante que a gente se destrave, eu acho. E é legal porque quando o homem se permite, porque tem muito homem que tem, às vezes, a curiosidade, o medo de gostar, porque ele acha que se ele gostar, ele vai mudar a sua orientação sexual. Só que não vai mudar agora, a partir de agora eu vou gostar de homem, vou criar um penetração com homem, não, é uma parte do seu corpo que você está descobrindo que ela também pode proporcionar prazer, é o famoso ponto G masculino, que fica lá no ponto P, e é a próstata. Que delícia que a sua mulher tá fazendo isso. Exatamente. Eu ficando com muita sintonia. 8 anos já. 8 anos. 8 anos de fiofó. 8 anos de tudo, né? De tá um ponto que eles não conheçam no outro. Cara, que delícia isso, né? Porque vai chegando uma fase da relação, eu não sei se você já teve uma relação muito longa, mas a gente precisa brincar de outras coisas para reapaixonar pelo parceiro, manter né? a chama acesa. Exatamente. Agora, tem coisas que não tem como reacender uma chama, e eu acho que você tem um caso desse para contar, não tem? Tipo, é impossível reacender depois dessa história, não é? Pois é, aí vem a polêmica, né, do famoso lubrificante natural na hora H, né? Daí tem aquela polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Que é o famoso cuspe. Cuspe não é lubrificante. Na hora de lubrificar. Tem gente que assiste tanto que acha que aquilo lá é sexo. Mais uma vez, gente, filme pornô é um entretenimento. Você pegar uma pipoca, brincadeira, você assistir com alguém. Muito bom pegar uma pipoca. Se divertir, mas não é pra você não aprender, é vida real, não é vida real, não é todo mundo que gosta. Sim, às vezes a gente tem uma coisa ou outra que a gente gosta de fantasiar, performar, mas não é todo mundo que tem aquele gosto unânime. Então, eu tenho o meu canal no Instagram, né, que é o canal da Alice, aí eu vou abrindo algumas caixinhas para seguidores e compartilhando e falando as suas polêmicas também na hora H. E aí eu vi que aconteceu uma situação assim, tipo, bem nojenta, e que acho que todo mundo já passou por isso. Ai, meu Deus, que é justamente lá na hora H, ao invés de ter aquela famosa lubrificadinha que passa a mão, o cara sensualiza e passa na pepe. Ok, até aí tudo bem, se bem que hoje em dia, tem gelzinho, tem cheirinho, cheirinho de moranguinho, né, que tão gostoso pro cara ir lá pegar a saliva, tudo bem, né? Só que ele não fez isso. Ele pegou lá no meio e... sabe, ele deu aquela parada, ele puxou o ranho dela. Aí ela falou assim, poxa, achou minha pepe lixo? O que é isso aqui? Cara, eu ia embora. Tô me sentindo eu ia lembrar de calçadão lá, todo mundo vai dar aquela cuspida no chão. A gente se limpa toda, né? A gente toma se banho, perfumada, depilada, aí pro cara vir cuspir, achando que aquilo lá tava sexo. Só que não foi uma vez. No meio do pra lubrificar, cuspia. No meio do sexo pra lubrificar, cuspia. Gente, que nojo. E eu contando aqui, a gente vai imaginando a cena. Ai, credo. E cada cuspido aí broxar cada vez mais. Então, por favor, homens. Não. Cuspe não é lubrificação. Não é um gelzinho. E se ela tá sequinha, significa que você precisa dar uma melhorada, uma caprichada a mais pra ela lubrificar, porque tá gostoso. Eu acho que aí é a dica do
que eu posso fazer para tornar isso aqui mais gostoso? Como é que eu vou ler o corpo dessa mulher? Perguntando ou tocando ou... Enfim, tem tantas formas da gente ler o outro, né? Exatamente. E aí os caras ficam achando que só uma fórmula. Exato. Eu acho que é por causa desse negócio que você falou. O cara assiste muito filme pornô e acha que aí eu vou fazer desse jeito que vai dar tudo certo. Ou a mulher que fica com dó de falar pro cara Sim. que ele não performou bem, ó, não faça isso aqui porque não é legal, e passa o cara cagando pra amiguinha. Então, sororidade, a gente tem que falar, amigo, isso aqui não é gostoso, isso aqui é legal. Verdade, ajudar Não é? Tem a que passar o reeducar, cara ensinar. melhor pra amiguinha. Isso é muito real. A mulher fica com medo de... Porque a autoestima do homem no sexo é muito frágil. Gente. Qualquer comentário que você faça pra melhorar, já se ofende, já fica não, bravo, eu sou a né? favor de indicar sempre Tia Cris, gente. Sempre eu acho que desde a primeira vez eu já... Se não for pro meu prazer, nem vem. Isso assim também. Vamos pensar com a cabeça de baixo? Porque homem já faz isso, mas vamos. Gente? Vamos. Fazer sexo tem algum outro propósito além do prazer? Pergunta difícil. Vai ter um monte de religioso. Sim, procriar. Mas fora isso... Eu acho que, na verdade, é autoconhecimento, mas o prazer, ele tá junto. E tá tudo bem também. Afinal de contas, a gente é movido por uma energia, que é uma energia sexual, que nos traz criatividade, nos traz vitalidade, libido de estar vivo, desejo de viver. Então, acho que não é sobre o prazer, somente pro prazer, mas sim o que você vai fazer com essa sua energia do prazer. Como você vai usar ela no seu dia a dia, a sua função. Então, tá tudo bem fazer sexo, é para dar prazer. Só que a gente tem outras formas também de sentir prazer. A gente sente prazer, às vezes, como a comida, como a viagem, como a experiência. Tudo é despertar essa energia do prazer. Então, sim, sexo é para nos dar prazer, nos conectar com o outro, é uma troca de energia, né? Sim, quando a gente tem isso que eu ia falar. Acho que é uma troca. Eu tô ficando louca já, porque além de gata e gostosa, ela ainda é inteligente. Tá citando coisas que a gente aprende na psicologia. Exato. Porque isso aí é desde Freud. A gente essa mistura de tesão e energia vital vem do mesmo lugar. E é muito legal quando a gente descobre isso. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa que fala, e você já sabe que ela não transa, né? Então eu acho que talvez... Tá sem energia. Não é? Você não sente, às vezes, que tem a ver a vontade da existência mesmo com o tesão? Eu, por exemplo, eu aprendi o que era gozar depois de mais ou menos uns 7 anos que eu já praticava sexo. Sério? Sério. Você ficou 7 anos transando sem saber o que era gozar. Quando eu gozei a primeira vez, eu... Meu Deus, o que é isso que eu senti? É muito louco. Né? Eu falei, eu quero sentir de novo. O que eu faço pra sentir de novo isso? E aí você vai descobrindo seu corpo, eu fui descobrindo, né? E tal. O André, por exemplo, foi o primeiro cara que me fez gozar com a boca, no sexo. Antes eu não conseguia. Não, é sério. Eu não posso fazer muita propaganda, né? Porque só você pode. Ele não no caso, hoje eu já não penso mais assim. Não? Hoje eu já não. Deixa ele se divertir também. mas ele foi a primeira pessoa que ele tirou essa trava de mim, porque antes eu era assim, travada, eu não conseguia realmente. E muita mulher nunca experimentou isso na vida. Não. E muita mulher tem um monte de filho, tá casada há muitos anos e não tem coragem de falar pro parceiro que não tá gostando, né? E mais uma vez, por que você chegou com ele? Porque vocês têm essa sintonia, essa química na cama, ele consegue te perceber, ele te vê no sexo, ele te lê, que é a leitura corporal que a gente fala tanto dentro do tantra. Tava falando vê suas contrações, sua pele arrepiar, a sua feição. Então ele consegue saber, aqui ela gosta, o ritmo. Então é por isso que com ele você conseguiu chegar ao tão sonhado orgasmo que era difícil antes. Hoje, a forma que eu gosto mais rápido, quando eu tô no encontro e eu falo assim, ele tá só assistindo, eu falo assim, eu não tô conseguindo chegar lá. Tipo, tá gostoso, mas eu não tô conseguindo. Eu falo, amor, vem aqui chupar. Enquanto o outro tá me comendo. Vem, me chupa. Você ajuda. Aí ele me ajuda e aí... É que eu já tenho a posição que eu sei que eu vou gozar. Tipo, já aprendi sobre o meu corpo, então pode ser uma bosta. Eu vou saber gozar. Tipo, não vou sair dali puta. Agora, eu fico pensando assim,
quão doido é, né, que as pessoas não têm esses encontros e eles parecem ter o que eu chamo de encontro de cabeça, coração e rabo, né? Que vocês conseguem ter troca intelectual, troca afetiva e troca sexual. Essa chama que a gente está falando aí de pulsão de vida, que delícia. Ou vocês estão muito abençoados. Eu acho que vai chover marmita. E eu queria que vocês deixassem o Instagram de vocês, ou as redes de vocês. O Instagram é arroba... Vai aparecer aqui embaixo, mas fala. É arroba Rainha Paloma, né? O Instagram. A gente tem um site nosso, chama rainhahotwife.com.br. Se vocês colocarem Rainha Hotwife no Google, vai listar um monte de coisa nossa. Beleza. Então é basicamente isso. E aí acha a Paloma, tá, gente? Só porque, sei lá, né? Se o povo tá falando, eu vou falar com ele, eu quero falar com a Paloma. Então, fala comigo mesmo lá no Instagram. Boa. Que legal. Alicia, o povo, até eu tô com crush em você. Como é que o povo te acha? Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino massagem tântrica, diquinhas sobre massagem com o pé, enfim, sair da rotina. Vou ter que ir atrás do pé por causa da sua dica do negócio. Ter um orgasmo com o pé, né? Explorar o corpo. Então é canal da Alicia, o Alicia com SH. No Instagram também é canal da Alicia. Então tudo padrão, pra vocês me encontrar com facilidade e participa das enquetes. Delícia! E não esquece de seguir a foto da madrinha, Krishna Marron, este nome impossível que tá aqui, que é meu nome mesmo, gente. Tira uma foto dessa TV agora, por favor, porque sacanagem, né? Tipo, é muito difícil esse nome. E até sábado que vem tem mais.